Bateu aquela fome! A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia! Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camelo Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camelo Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camelo Tintas. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação.
dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando são 9h03, direto aqui do estúdio Deus Vivo Web TV, estamos começando mais um programa Falando às Nações. Pastor Zé Roberto, graças ao Senhor, estamos de volta após 2 semanas aí de licença, de férias, encontrando aqui meu querido irmão de programa, não é? Irmão Nerias, e dizer a você que mesmo ausente aqui fisicamente, mas estivemos conectados esses dias e vendo aí as maravilhas do Senhor e podendo compartilhar. Então é um privilégio retomar esse lugar, estar de volta, estar aqui com o nosso querido irmão, com o Felipe ali também na técnica, não é? E que o Senhor possa nos continuar abençoando e proporcionando a nós aí o privilégio, é um grande privilégio, eu sempre falo, de estar aqui, trazendo uma mensagem ao seu coração, ao nosso coração e compartilhando aí com todas as pessoas que já estão se conectando conosco, aquelas que ainda vão ouvir mais tarde o programa. Né, irmão Nerias? Bom dia, querido. Bom dia, pastor José Roberto. Bom dia, nossa técnica, o Felipe. E está presente aqui também pastor Jaime, pastor da Deus Vivo, lá da Vila Romana. Inclusive, pastor Jaime é o diretor da rádio Deus Vivo Vila Romana, viu? Olha aí, uma que bacana. Rádio muito ouvida. Quando eu quero ouvir bons hinos, eu sintonizo lá. Olha aí, que Seja maravilha. bem-vindo, pastor Jaime, é um prazer tê-lo aqui, viu? E bom dia aos queridos internautas. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Eu costumo dizer, pastor José Roberto, é o que temos de melhor a oferecer. Com certeza, com certeza. E é o que temos de melhor. Eu posso acrescentar algo, viu? Sem ser nenhum, assim, usando de uma palavra que possa ser até aceitável, e eu duvido que alguém tenha algo melhor. Com certeza. Por quê? Porque o que nós oferecemos é a santa e bendita palavra de Deus. Nesse momento, nós estamos entrando em milhares de lares, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, o que nos dá a graça e a alegria em saber que cada vida, a partir desse momento, está sendo alcançada pelo poder de Deus. Verdade. E eu já quero fazer menção. Está entrando aqui conosco, acabou de se conectar, a Eliane. A Eliane, nós trouxemos ela um dia desse no programa via a internet, não é? Ela é missionária, ela trabalha nada mais, nada menos do que no Camboja. É logo ali, né, irmão Nerias? É pertinho, logo né? Ali, é logo ali, do outro lado do mundo. E ela está se conectando aí, dizendo a paz do Senhor, não é? Bom dia a todos. Então, Eliane, querida, receba desde já o nosso abraço, né? Estamos aqui, eu, o pastor Jaime, não é? Aí, pastor, está se conectando conosco direto do Camboja, viu? Aí, ó, nós temos um pastor nos visitando aqui, eu estou conhecendo ele agora, mas no reino a gente já se conhecia, né? Então ele está mandando um abração para você aí também, viu, Eliane? Receba aí o abraço, todo o carinho aqui da técnica também, e é sempre um privilégio ter você conosco aí, tá bom? Vamos lá então, nós separamos aí um hino, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as barreiras da incredulidade. Queridos, é um assunto que quase não se esgota, né? Nós não temos muito tempo, mas nós vamos tentar trabalhar um pouquinho a respeito desse tema, a respeito desse título. É um negócio muito interessante e certamente eu vou crescer um pouco mais, você vai crescer um pouco mais. Fique conectado conosco, compartilhe com as pessoas aí da sua casa, da sua família, mande esse link aí para todos os seus contatos e juntos vamos crescer um pouquinho no reino, né? Vamos ouvir um hino. A palavra de Deus, ela recomenda, né, pastor? Crê somente. Crê somente, olha isso aí, né? Então já dá para você entender mais ou menos o que nós vamos falar hoje um pouquinho, né? Então vamos ouvir aí um hino e logo após nós estaremos entrando e mergulhando de cabeça. Eu gosto de falar assim, sabe por quê? Porque quando a gente abre a palavra, a gente precisa mergulhar de corpo, alma e espírito, né? Para tirar a essência, para crescer um pouco mais. Senão vai ser uma leitura superficial e não é muito interessante que assim nós o façamos. Vamos lá, vamos ouvir então. Olipe, por gentileza, coloque o nosso hino aí, querido.
você, o amor sem fim. Um pecador fui eu, em o meu pensar não houve lugar para Cristo e o céu. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Pois quando vi Jesus por mim, sofrendo sobre a cruz, o meu coração, sem hesitação, recebeu o amor e a luz. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Com lágrimas pedi perdão, dor também senti. Veio então Jesus e a mim falou, foi por ti que eu morri. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Eu sei que Deus no Filho seu me vê perfeito e são. Não há mais temor, só bendito amor, gozo no meu coração. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Querido irmão, querida irmã, vamos abrir a nossa Bíblia, se você está de posse dela aí, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, a partir do verso 24 até o verso 29. Automaticamente nós pensarmos em incredulidade, pensar em não crer, não acreditar, pensar em dúvida, nos reporta imediatamente a esse personagem bíblico. Esse final de semana estava meditando na palavra e me encheu o coração a respeito dessa palavra. Eu quero compartilhar com você. Diz assim o texto sagrado, verso 24 do capítulo 20 do Evangelho de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha essas expressões, que incrível. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. No verso 26 diz assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e lhes disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos,
nós entendemos que temos aqui uma expressão muito interessante chamada barreiras da incredulidade. Nós descobrimos que essa falta de fé deste apóstolo acompanhou Jesus, ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele conheceu os seus ensinamentos, mas a incredulidade de Tomé choca até os demais discípulos. Eu fico imaginando aquela cena, irmão Nerias. Ah, mas vocês ouviram, eu não vi. Então, para mim, ainda ele continua morto. O que faz um homem com tal pensamento? Nós, quando olhamos para o texto, o capítulo todo, ele já está falando aqui, ele abre o capítulo 20, o evangelista João, falando da ressurreição. Aos nossos olhos, a ressurreição parece que é algo inatingível. Aos olhos carnais, eu gosto sempre de pensar por esse aspecto, nós olhamos para a ressurreição e cremos o seguinte: carnalmente falando, é algo inatingível, algo difícil de se acontecer. E não é diferente para Tomé. Tomé, ele viu o quê? Ele acompanhou todo o processo da morte e ele acompanhou o quê? O processo do sepultamento de Jesus. Mas o seu coração, ele se trava a ponto dele dizer o seguinte: vocês viram, mas será que vocês não estão com a sua mente talvez com outros pensamentos? Para mim, eu preciso crer, mas eu preciso tocar. Olha que coisa interessante isso, Nerias. Eu preciso crer, mas eu preciso tocar. Eu só toco e creio, ou melhor, eu quero tocar para depois eu acreditar. Então nós podemos entender que a incredulidade é o quê? É uma falta de fé. A incredulidade, ela tem esse nome enorme, mas a síntese é a falta de fé. A incredulidade de uma pessoa, ela deixa convencer-se de que algo não é tão fácil na sua vida. Algo, assim como Tomé, ele queria ser convencido, mas ele precisava ter algo objetivo, ele precisava ter algo que ele pudesse tocar. Eu posso até acreditar, mas se eu tocar. Eu posso até acreditar, mas se eu não somente ver com os meus olhos, mas eu preciso sentir, eu preciso ter o tato. Sabe, queridos, falar em barreiras da incredulidade, a gente começa a pensar quantos irmãos nos dias de hoje fazem centenas de campanhas, não é? Vive de campanha em campanha, vive de oração, vive pedindo para o pastor, ore, pastora, ore, missionária, ore, e muitas vezes o seu coração ele está bloqueado por essa barreira da incredulidade. Muitas vezes nós somos como pastores, muitas vezes as pessoas chegam em nós e dizem o seguinte: mas ainda existe milagre nos dias de hoje? Quantas vezes eu respondi essa pergunta? Existe milagre nos dias de hoje? Queridos, eu quero dizer para você que a incredulidade, ela mostrou a Tomé e mostra para nós o quanto nós somos sensíveis e o quanto os nossos ouvidos, eles são enganadores. O Evangelho diz assim: crê somente. Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o meu papel? Qual que é o meu dever? Qual que é a minha obrigação neste mundo? Crer somente. Crer no quê? Crer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tomé, ele dá uma demonstração de que, olha, eu preciso estar, sim, eu preciso crer, mas eu preciso sentir, eu preciso tocar. Queridos, muitas vezes o milagre vem na nossa vida e a gente deixa talvez até escapar, sabe por quê? Porque nós queremos sentir, nós queremos, o emocional precisa falar mais forte. E quando a gente olha lá para Hebreus capítulo 1, né? Capítulo 11, a partir do verso 1, diz o quê? Que a fé é a certeza do quê? De coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente ainda não viu. Nós aprendemos com esse homem, nós aprendemos com esse texto, sabe o quê? Nós aprendemos que nós precisamos nos desprender desta incredulidade.
Nós precisamos exercitar uma fé que, quando nós aceitamos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Espírito está atuando em nós, o Espírito faz essa conexão, o Espírito Santo ele atua e trabalha no meu coração, aonde há um rompimento com a incredulidade. Que coisa impressionante. E aí nós entendemos o quê? Nós entendemos que esse homem, ele ouviu o relato, mas o seu coração estava endurecido. Sabe por quê? Não era porque ele estava cheio de pecado, não é porque ele era Tomé, não era porque ele era, não era por quê? Porque o seu coração ainda não havia sido atingido por uma fé substancial. Uma fé profunda, uma fé de raízes, uma fé que ouviu uma palavra, Jesus ressuscitou, glória a Deus, dava um pulo e saía vibrando, saía testemunhando. Olha que coisa impressionante, a fé, ela bloqueia, a falta de fé, ou seja, a incredulidade, ela bloqueia de nós sonharmos com grandes coisas, de nós atingirmos grandes coisas, de nós conquistarmos novas terras. Eu fico imaginando um missionário, irmão Nerias, arrumando as suas malas e dizendo: eu vou trabalhar, o Senhor me mandou para o Camboja. Mas eu não sei se vai dar certo. O Senhor me mandou comprar uma passagem para a China. Mas eu não sei se vai dar muito certo. O Senhor mandou eu distribuir um folheto no prédio onde eu moro. Mas eu acho que as pessoas não vão nem receber. Queridos, se o Senhor colocou isso no nosso coração, se o Senhor trabalhou isso na nossa mente, o Senhor faz com que, é grande os testemunhos que nós ouvimos na área missionária. As pessoas, elas sonham com o campo, as pessoas, elas sentem o cheiro daquelas pessoas que elas vão conquistar. Então não tem como eu, com um coração incrédulo, um coração cheio de dúvidas, arrumar a minha mala e sair para o trabalho missionário. Imagina eu como pastor, estou estudando um texto e de repente eu concluo o meu sermão e vou dizer o seguinte: eu vou pregar por pregar, porque eu acho que ninguém vai acreditar nisso. Queridos, não sou eu que estou pregando, é a palavra que está sendo proclamada. O que Tomé esqueceu é que a palavra estava sendo revelada a ele. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse: é necessário que eu morra, mas no terceiro dia estarei de volta. Sabe para quê? Para gerar uma glória inexplicável sobre a terra. Aí esse camarada diz o seguinte: mas eu preciso tocar. Irmão Nerias, eu preciso sentir o pulsar do corpo do Senhor Jesus. Eu preciso sentir a temperatura da sua pele, porque senão estarei tocando num falecido. Ao passo que os outros já estavam celebrando, ao passo que os outros colegas, discípulos já estavam celebrando. Sabe por quê? Porque eles já criam, já tinha sentado no seu coração que a ressurreição não era algo inatingível, mas era algo real, era algo verdadeiro. O mestre lhes ensinou, o mestre lhes prometeu, e no terceiro dia aconteceu como ele havia falado. O coração daqueles homens estavam gozosos, ou seja, cheio de alegria. Nós temos o mestre de volta. E Tomé, talvez se auto-excluindo, ele disse: mas, olha que impressionante, olha lá no verso 25. Mas, ele respondeu: se eu não ver, ou seja, se eu não olhar, não é, as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, ou seja, o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu não acreditarei. Queridos, aqui nós temos a demonstração de um homem que estava tentando viver de falácias. O evangelho não é uma falácia, o evangelho é real e verdadeiro. E o Senhor Jesus, sabedor disso, diz o texto que passou 8 dias. 8 dias eu fico imaginando que talvez possa ser um prazo, um tempo, né, irmão Nerias? Para que os outros até pudessem convencê-lo. Para que os outros discípulos pudessem esclarecer a Tomé: é real, a ressurreição é real. E o Senhor Jesus lhe aparece. Eu fico imaginando essa cena, queridos.
Eu fico imaginando a surpresa de Tomé, olhando para o Senhor, posto à sua frente, e o Senhor já vai logo dizendo. Interessante que o Senhor saúda a todos com a paz, mas o Senhor já vai diretamente a quem? A Tomé. E o Senhor diz o que para ele? Põe o dedo aqui. Põe as tuas mãos do meu lado. E o Senhor ainda, não é? A gente pudesse talvez fazer uma conjectura. O Senhor diz o seguinte, né? Porque você viu, você crê? Bem-aventurados os que não viram e creem. E aqui, queridos ouvintes, eu fico pensando quantas pessoas podem até olhar para a palavra do Senhor e dizer o seguinte: mas eu não vi Jesus. Jesus não está aqui, Jesus está no céu. Quantas vidas às vezes não são tocadas, sabe por quê? Porque ainda esse espírito de incredulidade, esse espírito de Tomé ainda paira no meio da igreja. Quantas pessoas estão vivendo vidas derrotadas, vidas talvez com os seus corações fechados, sabe por quê? Porque estão com os mesmos olhares de Tomé. O pastor está lá pregando, a palavra está sendo proclamada, tem gente dando glórias, tem gente dando aleluia, e tem pessoas ali talvez tão quietinhas dizendo o seguinte: isso não é para mim. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles olhos que não contemplaram a beleza física do Senhor, mas no coração, em espírito, o contemplam e o adoram. Bem-aventurados quer dizer abençoados de todas as possibilidades. Crê somente. Crê somente, irmão Nerias. Observando o versículo 29 do capítulo 20, diz assim, olha: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Pastor, o senhor citou Hebreus 11, ali tem a relação dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E logo o primeiro versículo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova dasquela que não viram. Então é bem-aventurado os que não viram e creram. Ainda nesse capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. O personagem em foco nesta meditação, meus queridos, é a pessoa de Tomé. Não é? É conhecido como o incrédulo até então. Até então. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram a ele: o Senhor ressuscitou, ele duvidou. Mas como pode duvidar de algo que ele havia sido instruído pelo próprio Jesus? Quantas vezes Jesus falou que era necessário que ele padecesse, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Então observa, meus queridos, que o ser humano, ele é dotado de uma certa incredulidade, em geral, só que uns mais, outros menos. No caso dos discípulos, Tomé se destacava com um grau maior, porque os outros, quando informados que Jesus havia ressuscitado, eles creram. Até então não tinham revisto a Jesus, mas creram. Da mesma maneira aconteceu com aqueles dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Eles sabiam que ao terceiro dia Jesus haveria de ressuscitar. Mas eles estavam com um certo grau de incredulidade que o causava uma certa preocupação.
Tanto é que eles diziam entre si quando estavam a caminho. Mas ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e nós já estamos adentrando a noite do terceiro dia, e até agora nada. Quer dizer, até então eles estavam crendo que haveria possibilidade de cumprir a palavra do próprio Jesus quanto à sua ressurreição. Por que até então? Porque ainda não havia terminado o terceiro dia. E foi quando o próprio Jesus apareceu para eles no caminho, começou a caminhar com eles e ouviu aquela conversa entre eles. Mas ele dizia, ele sempre falou que ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus apresentou-se ali a eles, começou a caminhar junto, e eles não o reconheceram. E Jesus então propositadamente entrou na conversa. De quem é que vocês estão falando pelo caminho? Eles disseram para ele, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Não, mas de quem? De Jesus, o Nazareno, que foi preso, crucificado, morto, sepultado. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria e até agora nada. Nós já estamos finalizando o terceiro dia. Foi quando Jesus chamou a atenção deles, nércios, não é? Por que essa incredulidade? E começou a explanar a eles toda a Escritura, a necessidade que haveria do Filho de Deus padecer tudo aquilo. Mesmo assim, ouvindo aquilo, eles não creram. Mas quando chegaram a Emaús, Jesus fez menção que ia continuar o seu caminho, e eles o constrangeram a ficar com eles. Fica conosco, já é chegada a noite. E ele aceitou o convite. Ele aceitou o convite, meus queridos, porque quando alguém convida Jesus para adentrar a sua casa, ele aceita prontamente o convite. E ali, quando colocaram o pão sobre a mesa, depois de ouvirem tanto aquele transeunte falar a respeito das Escrituras, deram a ele a oportunidade para agradecer a Deus pelo pão. E quando ele levantou a sua voz para agradecer, aqueles dois discípulos reconheceram de quem se tratava. Se tratava daquele que eles estavam em dúvida. Será que realmente vai se cumprir a palavra e ele vai ressuscitar? Diz o texto, meus queridos, que ele logo em seguida Jesus desapareceu da presença deles. Eu imagino que eles nem comeram o pão. Voltaram correndo para Jerusalém para levar essas boas novas aos demais discípulos que ainda estavam reunidos. E eles chegaram gritando, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Por que eles estavam falando? Porque eles viram, não somente porque eles viram, porque até então eles estavam com a esperança de vê-lo ressuscitado. E ao anunciar isso para os demais discípulos, todos creram e regozijaram. Se bem que alguma das mulheres que pela madrugada tinha ido ao túmulo, já tinham dado a eles essa notícia. Só que elas não tinham visto. Mas elas puderam ter apenas o contato com o anjo que disse, ele não está aqui. Olha aí o túmulo, está vazio. Ele ressuscitou. E depois, com a afirmação desses dois discípulos que disseram vê-lo, que tinham visto, então a alegria dos demais discípulos foram ainda maior.
Não, realmente ele ressuscitou. As mulheres já falaram logo pela manhã. E agora mais 2 não só falaram, mas disseram eles que viram o próprio Jesus ressuscitado. Aí não tinha dúvida. E levaram essa notícia a Tomé. E Tomé disse, olha,